Olá, estudantes! Sejam bem-vindos a mais uma aula do segundo ano do ensino médio. Eu sou a professora Rosana. Nós vamos encerrar o PET 6 com a aula de planificação de prisma e de cilindro. Vejamos então a definição de planificação. A planificação de um sólido geométrico é a apresentação de todas as formas que constituem sua superfície em um plano, ou seja, em duas dimensões. De um modo mais simples, a planificação significa que nós vamos transformar aquele sólido tridimensional em uma figura bidimensional, comprimento e largura apenas, né? Então, nós temos que observar bastante a superfície daquele sólido que nós vamos trabalhar. Como nesse PET estamos trabalhando especificamente prisma e cilindro, vamos recordar um pouquinho a definição de prisma e de cilindro. Os prismas são poliedros nos quais duas faces poligonais, chamadas de bases, são congruentes e situam em planos paralelos. E as demais faces, chamadas de faces laterais, são paralelogramos. No caso, então, da planificação, nós vamos nos concentrar nas suas superfícies, que são as faces poligonais, que são as bases desse prisma, e as suas faces laterais, que são paralelogramos. Vejamos então os desenhos aqui para a gente relembrar um pouquinho quais são os tipos de prisma, né? Temos o prisma triangular, quadrangular, pentagonal e hexagonal aqui, por exemplo, mas temos os demais também. Observando as figuras, como no caso da planificação, nós dependemos das suas superfícies, percebemos aqui que as planificações de cada prisma vai ser diferente, será de acordo com o formato da nossa figura. Por exemplo, nos prismas, a quantidade de faces laterais também é igual ao número de lados da base. Então, se eu tenho uma base pentagonal aqui, como por exemplo, eu tenho um pentágono, significa que eu vou ter 5 faces laterais. Sendo assim, sua planificação sempre apresenta 2 polígonos congruentes, as duas bases, que nesse caso aqui são pentágonos, e alguns paralelogramos, que só serão iguais se as bases dos prismas também forem iguais. O que isso quer dizer? Se eu tenho aqui no caso polígono com lados iguais, congruentes, significa que esses lados aqui do nosso paralelogramo também serão congruentes, também terão as mesmas medidas. Aqui a altura também deve ser a mesma, porque como as bases elas são paralelas, a distância dessas duas bases vai ser sempre as mesmas. Então, essa aresta aqui sempre vai ter a mesma medida. E essa pequenininha aqui de cima, no caso que ela está o encontro entre a base e a face lateral, ela só vai ser igual se a nossa base, o nosso polígono for então regular. Então, como aqui nós temos um polígono pentagonal, um prisma pentagonal, nós temos as duas bases pentágonos, que são iguais, e 5 paralelogramos. Vejamos então o anterior. Nesse caso aqui, que é um prisma triangular, nós temos 2 triângulos, que são as bases, e 3 paralelogramos, que são as faces laterais. Já no prisma quadrangular, nós vamos ter 2 quadrados das bases e 4 paralelogramos, porque nós temos então os 4 lados. No pentagonal, assim como a gente já tinha visto no slide posterior, nós vamos ter 2 pentágonos e 5 paralelogramos. E assim sucessivamente. Então, no caso do hexagonal, vão ser 2 hexágonos e 6 paralelogramos. Lembrando sempre que as faces laterais são paralelogramos que podem ser retângulos. No caso, a gente tem, então, por exemplo, um prisma reto, que é aquele ângulo, um ângulo reto, né, que forma 90 graus. Então, as faces elas vão ser retângulos. Lembrando também, gente, que o retângulo ele é um paralelogramo especial.
né? Vai ter os 4 lados, paralelos, opostos e congruentes, mas no caso do retângulo, além disso tudo, ele tem também o ângulo reto. Então, voltando, se nós temos um prisma reto, nós vamos ter as duas faces, né, que são as bases congruentes, e mais a quantidade de paralelogramos de acordo com a quantidade de lados. Se for um prisma reto, vão ser retângulos. Se for um prisma oblíquo, vai ser simplesmente paralelogramo, ok? Outros exemplos, né? Aqui nós temos um prisma especial, que é o cubo. Esse vai ser o único que tem todas as superfícies iguais. É o único prisma que vai ter uma planificação que tem todas as formas congruentes. E o outro exemplo aqui, como a gente já tinha visto, que é o prisma triangular. Ele tem as 2 bases, que são triângulos, e os 3 paralelogramos. Recordamos então o prisma, voltamos também no cilindro. Já vimos que o cilindro é um sólido geométrico formado por 2 partes planas, que então são essas partes que nós temos que atentar aqui para a planificação, que são as bases, e uma parte não plana que é arredondada, que é a superfície lateral. Como essa superfície lateral ela tem que ser arredondada, a base também tem que ser ela arredondada, porque é o que vai unir as 2 partes. Então, lembrando que nós temos um cilindro reto. Aqui, para ele ser reto, significa que o eixo é a parte que liga, né, a reta que liga os 2 centros, as 2 bases. Se ele for perpendicular à base, então nós temos um prisma reto, um cilindro reto, desculpa. E se ele não for perpendicular, significa que nós temos um cilindro oblíquo. Lembramos então o que é cilindro? Vejamos a planificação dele. No caso do cilindro, nós temos que ter os 2 círculos e a face lateral, a superfície, né? Não é face, desculpa. A superfície lateral ela tem que ser também um paralelogramo. No caso do cilindro reto, vai formar um retângulo. Quando a gente faz a planificação do cilindro, nós podemos nos atentar às figuras que são formadas do cilindro planificado. Então, nós temos as 2 bases, que são os 2 círculos. Lembrando que o círculo, a gente calcula a área, né? Ele é todo preenchido. E no caso do cilindro reto, nós temos um retângulo que tem a base de um lado, né, o comprimento 2πr, que é o comprimento da nossa circunferência, e a altura, que é a distância entre as 2 bases, que é a altura do cilindro. A mesma coisa que nós vimos então lá para os prismas, nós temos aqui também para o cilindro. Se for um cilindro reto, nós vamos ter retângulo da superfície lateral. Em compensação, se for um cilindro oblíquo, nós vamos ter paralelogramo. O cilindro, então, ele tem as 2 bases planas, que são círculos, e a sua superfície lateral, que forma, então, o retângulo ou paralelogramo. Vejamos, então, que aqui a gente consegue calcular, então, a área das 2 bases, né, cada uma separada, multiplicando por 2, porque são 2 bases, e conseguimos calcular também a área desse retângulo que forma com o comprimento 2πr e a altura h. Vejamos alguns exercícios que é aplicação de planificação. O primeiro exercício é um exercício do banco do CIMAV e diz o seguinte: os poliedros são sólidos geométricos formados por vértices, arestas e faces. Esse sólido é limitado por 4 ou mais polígonos planos que pertencem a planos diferentes e que têm 2 a 2 somente uma aresta comum. Platão estudou uma classe mais específica de poliedros que depois vieram a ser chamados de poliedros de Platão. Esses poliedros se encaixam na classificação de poliedros regulares. Todo esse conteúdo nós vimos lá na primeira semana do PET 6.
que é a denominação de poliedros, como que eles se classificam, como que eles são denominados, e vimos os poliedros regulares e os poliedros de Platão. Então, vamos ver o que o exercício pede. O exercício, então, apresenta uma introdução, reforçando o que são os poliedros, e o que ele pede é o seguinte. A seguir, representa a planificação de um dos poliedros de Platão, que já foi apresentado na introdução do exercício. Essa planificação corresponde a qual poliedro? Já vimos lá na primeira semana que para a gente nomear poliedro, a gente depende da quantidade de faces dessa figura. Então, no caso aqui, nós temos a figura planificada, já tem ela totalmente aberta, basta a gente verificar então suas superfícies. Nós temos que então contar quantas que são as faces desse poliedro. Aqui nessa primeira parte, nós temos 6, só que ali só tem um lado, né? E continuamos aqui, verificamos que, na verdade, nós vamos ter 12 faces. Se ele tem 12 faces, então, nós temos um dodecaedro. Lembrando que o tetraedro, ele é o que tem 4 faces, o octaedro é o que tem 8, o icosaedro são 20 e o hexaedro são 6 faces. Então, é uma atividade bem simples, que apresenta uma introdução mais longa para a gente relembrar o que são poliedros, né, associar ao conteúdo estudado, mas basta a gente contar, então, as faces, que no caso do dodecaedro, que tem as 12 faces. Vejamos, então, mais uma atividade. Considere um cilindro de base circular. Agora já não vamos falar mais dos poliedros, vamos falar de figuras de corpos redondos, cilindro. As figuras a seguir podem ou não ser planificação desse sólido. Então, está pedindo para a gente verificar se é verdadeiro ou falso para ser a planificação. Sendo, então, um cilindro, lembrando que tem que ter 2 bases circulares e uma superfície lateral, paralelogramo ou, mais especificamente, o retângulo. Basta a gente verificar se tem os 2 círculos e o retângulo? Vamos ver aqui, ó. O primeiro, nós temos os 2 círculos, um de cada lado, e um retângulo aqui no meio. Verificamos que ele pode ser, então, a planificação de um cilindro. Já no segundo desenho, nós temos também 2 círculos e um retângulo. Porém, observe que esses 2 círculos, eles estão do mesmo lado. E lembrando que as 2 bases elas têm que estar paralelas, então um de frente para o outro. Se a gente fosse fechar aqui, então, essa figura, não ficaria os 2 círculos de frente um para o outro, ou seja, em planos paralelos. Então, aqui é falso. E a terceira figura, apesar de termos aqui o retângulo, essa parte aqui de cima e o de baixo não formam o círculo, então deixa de ser também uma planificação. Então, nossos afirmativos ficou verdadeiro e as 2 últimas falsas. Então, no nosso caso aqui, as afirmações 1, 2 e 3 são respectivamente, ou seja, na mesma ordem, verdadeira, falsa e falsa. Vamos ver, então, mais um exercício. Também do Banco do CIMAV diz, essa figura representa a planificação de uma figura tridimensional. A figura tridimensional que tem essa planificação é... Então, vamos observar que nós temos 2 polígonos congruentes e mais 6 retângulos, Esses 6 retângulos significa que a nossa base tem 6 lados. Então, tendo 6 lados, significa que ele é um hexágono, né? Dizer que ele é regular é porque todos os lados aqui, eles são iguais. Então, nós temos um prisma hexagonal. No caso do prisma, basta a gente observar, então, as suas bases, os polígonos da base, que são os 2 congruentes. Nesse caso, então, a figura tridimensional que tem essa planificação é o prisma regular hexagonal. Mais uma atividade aqui.
Essa próxima, ela é do Enem. Enem 2014. Conforme regulamento da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, o passageiro que embarcar em voo doméstico poderá transportar bagagem de mão, contudo, a soma das dimensões da bagagem, as dimensões altura, comprimento e largura, não podem ser superior a 115 centímetros. Ou seja, somando essas três dimensões, as três medidas, não pode ser maior que 115, tem que ser sempre menor. A figura mostra a planificação de uma caixa que tem a forma de um paralelepípedo retangular. E temos aqui, então, algumas medidas. Vejamos, então, o que o exercício pede. O valor máximo possível para a X em centímetros para que a caixa permaneça dentro dos padrões permitidos pela ANAC é. Temos lá as opções. Voltamos, então, na atividade, na figura, para a gente verificar o que a gente consegue determinar aqui. Se nós temos um lado aqui que mede 24, nós vamos ter aqui esse lado menor, podemos chamar talvez então de altura, também significa que é 24 em cada parte. Essa medida toda aqui é 90 centímetros. Se eu já tenho 24 e 24 aqui, significa que nós vamos ter então já os 48. Então, significa que aqui faltam 42 centímetros. Então, esse lado, nós temos dois pedaços de 24. O comprimento aqui, podemos chamar de comprimento 42. E essa medida aqui, que é justamente o que a gente quer saber, nós vamos chamar ela de X. Sabemos que as três juntas não podem ser superior a 115. Então, as três dimensões que nós temos, altura 24, o comprimento 42, e nós temos que saber esse valor aqui de X. Só o comprimento e a altura, né, estamos chamando de comprimento e altura, já temos aqui, então, o 66. Como não pode ser superior a 115, nós tiramos, então, essa soma dos dois. 115 menos o 66. Achamos aqui, então, que tem que ser, no máximo, 49. Nós queremos saber justamente a altura máxima. Que, no caso aqui, então, o máximo é permitido 49. Importante a gente observar aqui, lembrar que nós estamos querendo a altura máxima. Quando a gente observa a figura, a gente tende a imaginar que esse lado aqui pode ser igual a esse, apenas pelo desenho. Mas sempre temos que lembrar que a nossa figura, ela tem uma medida certa para se obter. Então, quando a gente vai observar lá as alternativas, a gente pode chegar a querer marcar o 42. Mas, na verdade, a gente tem que fazer as contas para a gente chegar ao resultado certo, que é no máximo 49. Pode ter uma medida menor, mas tem que ser no máximo 49, que é o que o exercício está pedindo. Relembrando aqui, então, nosso conteúdo de hoje, vimos a planificação do cilindro e a planificação dos prismas. Importante a gente lembrar que para o prisma sempre vão ter duas bases congruentes que são iguais e os lados paralelogramos. Bom estudo para vocês, até a próxima aula.